Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um pacto macabro. Você terá vídeos de suspense e terror todos os dias. Mas em troca preciso que faça 3 coisas. Primeiro, se inscreva em nosso canal. Segundo, deixe o seu like e comentário. E terceiro, compartilhe esse vídeo. Se não fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que irei puxar o seu pé à noite. Tenho sido caminhoneiro desde os meus 21 anos. Eu estava planejando entrar na faculdade, mas minha família estava com problemas financeiros. Então decidi arranjar um emprego. Meu tio era caminhoneiro e ele me indicou para o trabalho. Para ser honesto, no começo foi bem difícil. Tive que fazer um teste, frequentar aulas e levou pelo menos 4 meses para eu me tornar um caminhoneiro. Quando finalmente me tornei um caminhoneiro oficial, estava trabalhando como louco, indo para cidades pequenas, cidades grandes e empresas menores, fazendo entregas de paletes parciais. À medida que me tornei um motorista mais experiente, recebi a oferta de dirigir até São Paulo. Era uma viagem bem longa, considerando que eu morava em Pernambuco, mas aceitei a oferta. O cronograma de chegada era de 1 semana. Eu tinha que estar lá com os produtos até então. Tive que me apressar. Preparei tudo e meus colegas me ajudaram com os produtos. Quando tudo estava pronto, parti para São Paulo. Levei cerca de 5 dias para chegar lá, mas consegui entregar as mercadorias. Enquanto estava prestes a voltar para casa, estava me sentindo bem cansado. Então, alguns dos colegas me recomendaram um pequeno motel. Quando cheguei ao motel, a maioria dos quartos estava ocupada, exceto o quarto 121. Não me importei, só estava cansado de dirigir o dia todo. O gerente do local me falou sobre as regras e tal. Tudo que eu lembro é que todos os quartos com 19 eram quartos de manutenção. Peguei minha chave, fui para o quarto e desmaiei. Acordei mais tarde por volta das 1 da manhã porque o ar-condicionado estava quebrado. Tentei consertá-lo por conta própria, mas não consegui. Então liguei para a recepção. No entanto, ninguém atendeu. Lembrei do que o gerente tinha me falado sobre os quartos com 9 serem de manutenção. Saí do quarto, olhei pelo corredor em direção ao quarto 129 e a luz estava acesa. Pensei que o pessoal de manutenção devia estar trabalhando lá. Chamei. Olá, tem alguém da manutenção que pode me ajudar com o ar-condicionado do meu quarto? Acho que está quebrado. Ninguém respondeu. Então esperei um pouco e uma mulher respondeu de volta. Ela saiu pela metade da porta do quarto e disse: Olá, aqui é o quarto 129. Desculpe, mas estou um pouco ocupada no momento. Estarei aí em breve. Obrigado. Depois ela voltou para dentro do quarto. Eu respondi: Certo, obrigado. E voltei para o meu quarto, mas percebi que esqueci de mencionar meu número de quarto. Então voltei para fora e chamei. É o quarto 121. Novamente ela saiu pela metade da porta e repetiu a mesma coisa. Olá, aqui é o quarto 129. Desculpe, mas estou um pouco ocupada no momento. Estarei aí em breve. Obrigado. Eu estava confuso, pois ela disse exatamente a mesma coisa. Quando eu estava prestes a chamar novamente, ela voltou do mesmo jeito e disse a mesma coisa mais uma vez. Fiquei lá, me perguntando por que ela continuava repetindo a mesma coisa. Esperei alguns segundos a mais e aconteceu de novo. Comecei a ficar assustado. Lembro de ter pensado:
Que se lasque isso. Peguei todas as minhas coisas e saí do quarto. Fui para o corredor e ela respondeu a mesma coisa de novo. Corri para fora daquele motel o mais rápido que pude. Entrei no meu caminhão e fui embora. Minha segunda prima é uma caminhoneira que cresceu em Barrinha, no interior do Brasil. Nós éramos mais como irmãs do que primas, já que temos praticamente a mesma idade. Ela era um pouco moleca e eu costumava ser mais vaidosa, mas isso mudou drasticamente, já que agora sigo a estética gótica. Eu era mais aberta ao paranormal do que ela, mas ela não parecia totalmente incrédula. Talvez eu tenha aberto algumas portas e portais ao longo da minha vida, sendo um pouco imprudente. Uma noite chuvosa, enquanto dirigia pela BR-20 no Piauí, as opiniões dela sobre o assunto mudariam tanto quanto minha estética após esse encontro, pois isso a abalou profundamente. Minha prima ligou e compartilhou essa história comigo. Ela estava dirigindo pela estrada com uma xícara de café para lhe fazer companhia durante a longa viagem. A estrada parecia vazia naquela hora da noite. Ela adorava viagens longas e não se importava com a chuva, embora o som suave estivesse a deixando cansada. De repente ela ficou alerta, porque viu algo, ou melhor, alguém à frente. Era uma jovem mulher com um belo vestido branco, parada na beira da estrada. Ela estava tentando desesperadamente chamar a atenção da caminhoneira. Minha prima se perguntou por que diabos uma moça estaria vestida assim e sozinha aqui fora, em um tempo tão tempestuoso. Ela não teve coragem de simplesmente seguir em frente. Além disso, a estrada estava deserta naquela hora da noite. Então, quem mais viria a ajudar? Minha prima estacionou e abriu a porta, gesticulando para que a moça entrasse. A jovem subiu e disse seu nome. Meu nome é Marta. Eu estava em uma festa e agora estou tentando voltar para casa. Ela passou o endereço para minha prima, que digitou no GPS do caminhão. Aparentemente, não estava muito longe dali. Minha prima tentou perguntar onde a festa tinha acontecido e como ela acabou sozinha na beira da estrada, mas a jovem permaneceu em silêncio. Pensando que sua convidada estava apenas cansada, minha prima falou seu nome e disse que ela poderia fechar os olhos para descansar. Afinal, toda aquela dança provavelmente a deixou exausta e já estava tarde. Mais uma vez, a jovem não respondeu. Em breve, chegaram ao destino, e minha prima se virou para pegar uma lanterna no fundo do caminhão. No entanto, assim que ela estava prestes a se virar para deixar a moça sair e entregar a lanterna desejando uma boa noite, a jovem simplesmente desapareceu. Ela sumiu. Minha prima tinha virado as costas por apenas 5 ou 8 segundos, no máximo. Mas a mulher havia desaparecido. Um arrepio percorreu a espinha dela e ela ficou parada à beira da estrada por um momento para se recompor. Começou então a fazer uma busca na internet sobre a jovem chamada Marta, que aparentemente havia acabado de sumir na BR-20. Os resultados que recebeu elevaram suas crenças no paranormal a um novo nível. Ela morreu em um acidente de carro após uma festa e ainda não sabe que morreu. Ela assombra aquele trecho da estrada, tentando desesperadamente chamar a atenção de motoristas que passam por ali em noites escuras e tempestuosas, na esperança de encontrar o caminho de volta para casa. Atualmente, estou fazendo transporte rodoviário solo de longa distância. Já faço isso há 3 anos, mas isso aconteceu 1 mês depois de ter obtido minha licença de motorista comercial, enquanto trabalhava para pagar minha formação.
Muitos dizem que a empresa que estou não é a melhor empresa, mas eles me ajudaram a entrar no ramo. Eu estava fazendo transporte de carga em equipe com meu instrutor-mentor como motorista noturno. É muito mais fácil para mim à noite, já que há obviamente menos tráfego nas estradas interestaduais. Porém, nessa noite em particular, estava seguindo por estradas secundárias no Pará, indo para Brasília para pegar algumas encomendas e levá-las para a capital de Mato Grosso. Se você sabe algo sobre as estradas secundárias do Pará, elas definitivamente têm um ar sinistro. A cada 2 horas, mais ou menos, você chega a uma cidade pequena com apenas um semáforo, e em seguida há mais 2 horas de estradas estreitas e desertas, cercadas por florestas. Eu estava apenas 3 horas na viagem, estava ouvindo podcasts assustadores. Além disso, havia apenas o zumbido das rodas enquanto tomava meu energético. Meus faróis eram a única fonte de luz, o que, considerando que estava trabalhando para uma empresa e que meu caminhão era uma Scania R440 bem desgastado com 500 mil milhas, esses faróis eram péssimos. Era como se eu tivesse uma vela iluminando o caminho. À medida que a viagem continuava, de repente, uma névoa leve começou a aparecer. Quero dizer, uma névoa como as de desenhos animados que você vê em cemitérios, como nos velhos programas do Scooby-Doo, como se alguém tivesse ligado uma máquina de névoa e a mantivesse próxima ao chão. Eu estava esperando que algo terrível cruzasse a estrada de repente, mas, felizmente, isso não aconteceu. Depois, com poucos minutos da névoa ter se formado, me deparei com um campo aberto à minha direita. Naquela breve abertura, aconteceu um dos momentos mais estranhos que já vivi. No campo havia 3 casas pequenas e deterioradas, de apenas um andar, todas parecendo cabanas de madeira, como as que se espera ver como cabanas de índios. 2 delas estavam completamente escuras e pareciam vazias, mas a que estava mais à direita, como se alguém estivesse literalmente esperando me ver, tinha uma fraca fonte de luz laranja vindo da porta aberta. Na entrada, pude ver uma figura humana enorme e obesa. Quero dizer, essa figura não estava se movendo nem um pouco, mas eu ainda podia sentir que ela estava observando cada movimento enquanto meu caminhão passava. Felizmente, isso durou apenas um momento, e assim como apareceu, a névoa e tudo mais desapareceram. Felizmente, nada mais aconteceu. Nenhum tapete de pregos, nada que desviasse meu caminhão da estrada, nenhum clichê como meu caminhão morrendo e eu tendo que girar a chave algumas vezes para fazê-lo pegar novamente. Saí ileso e fiz a entrega a tempo. E basicamente é isso. Tudo o que posso dizer é que se você estiver dirigindo pelas estradas desertas do Pará à noite, mantenha os olhos abertos, porque você pode se deparar com um erro no tempo e pessoas de uma época diferente podem estar te observando. Fui caminhoneiro de longa distância por quase 10 anos e tenho um monte de histórias loucas daquela época também. Nem todas são ruins, mas acho que é difícil lembrar das boas e, além disso, ninguém pergunta por elas. Sempre querem saber das histórias malucas ou assustadoras. Entre todas as coisas que me aconteceram na estrada, uma delas me assombra mais do que as outras. Uma das minhas principais rotas de caminhão ia de São Paulo até Porto Alegre, com uma parada em Curitiba pelo caminho. Como qualquer um dirá, dirigir por Curitiba envolve passar por muitas subidas e descidas íngremes. Há um trecho onde as BR-116 e 376 se cruzam e parece uma confusão quando visto no mapa. Uma vez, eu estava dirigindo nessa área nas primeiras horas da manhã, tendo acabado de voltar para a estrada em direção a Porto Alegre.
Eu estava morto de cansaço, mas ligado com os energéticos baratos que eu tinha, e estava lembrando por que detestava tanto dirigir à noite, quando de repente algo bateu no para-brisa do meu caminhão. Por puro instinto, pisei nos freios e lutei para manter o volante sob controle, evitando que o caminhão deslizasse e tombasse na estrada. Felizmente consegui parar completamente, mas ainda tinha a questão do que exatamente tinha me atingido. Assim que me certifiquei de que não estava machucado, saí da cabine e comecei a procurar ao redor. Deitado na estrada, a alguns metros à minha direita, havia um corpo. E como ele apareceu do nada, havia apenas um lugar de onde ele poderia ter vindo, de cima. Minha primeira ideia foi que fosse uma tentativa de suicídio ou algo assim, como uma queda seguida de ser esmagado pelas rodas do meu caminhão. No entanto, a pessoa não foi parar debaixo das rodas. Ela apenas se chocou contra a cabine e rolou para o lado. Apesar dos ferimentos terríveis, eu sabia que ainda havia uma chance de que ela estivesse viva. Corri até onde ela estava deitada, tentando ligar para o 190 enquanto tentava obter uma resposta dela. Ela estava em estado grave, mas consegui perceber que era um homem jovem, talvez na faixa dos 20 ou 30 anos. No entanto, ao verificar seus sinais vitais enquanto falava com a central, percebi que o rapaz estava morto. E não havia morrido recentemente. Ele estava realmente frio. Enquanto transmitia isso à central, notei que havia plástico filme em volta do corpo dele. Como ele estava deitado de lado, não era óbvio a princípio, mas com certeza alguém havia envolto o torso dele em plástico filme e fixado um pedaço grande de papel no peito. Eu não queria tocar no rapaz. Meu português não é lá essas coisas e eu não consegui ver claramente o que estava escrito no papel de qualquer maneira. No entanto, eu sei o suficiente para reconhecer que ha-ha-ha é como as pessoas riem, algo como ha-ha-ha. A parte do papel que eu conseguia ver estava cheia desses ha-ha-ha. O rapaz não tinha se jogado da ponte. Era bastante claro que alguém o havia jogado e quem fez isso o achou engraçado. Descobri depois que Curitiba tem muitos problemas com a violência do tráfico de drogas. Fui interrogado pela polícia no local e tive que chamar alguém para trocar o para-brisa, o que atrasou minha viagem em cerca de 18 horas. A viagem até Porto Alegre depois disso parecia uma eternidade. Como você pode imaginar, motoristas de caminhão têm muito tempo sozinhos com seus pensamentos. Às vezes, isso pode ser bom, outras vezes não, e a última parte da jornada até Porto Alegre definitivamente se enquadrou na categoria não tão boa. Como eu disse, vi algumas coisas loucas durante o tempo em que fui motorista de caminhão, mas em termos de histórias de horror puras, essa praticamente a resume. Acho que teria sido muito pior se a pessoa ainda estivesse viva quando a atingi. Mesmo que eu não tenha sido a pessoa que o jogou da ponte, ainda haveria esse pensamento de se eu tivesse escolhido uma rota diferente, ou variações desse tipo de pensamento, suponho. No entanto, ver o riso naquele papel no peito é algo que continuava voltando à minha mente durante trechos escuros e solitários da estrada. Toda morte é uma tragédia de alguma forma. Como um homem temente a Deus, acredito nisso com todo o meu coração. Mas pensar que há pessoas por aí que veem a morte como a piada de mau gosto não passa de uma coisa doentia. Bem, esse é um pensamento que realmente me arrepia até o estômago. Tenho guardado isso por um tempo. Achei que agora seria tão bom momento quanto qualquer outro para colocar isso por escrito e um aviso. Tenho dirigido caminhões por alguns anos.
Cresci em torno disso, ouvindo histórias dos mais antigos sobre como a indústria era durante a era de ouro do transporte rodoviário. Ouvi falar sobre o bom, o ruim, e à medida que eu mesmo entrei nesse mundo, as superstições. Todos, não importa para quem trabalhem, para onde dirigem ou há quanto tempo estão nisso, já passaram por isso. Testemunhei engavetamentos na neblina, incêndios de veículos no verão e cheguei antes do legista em acidentes algumas vezes. É a natureza do trabalho. Quanto mais você está na estrada, mais provável é que você se depare com algumas coisas desagradáveis. Este incidente, ou o que acredito que seja pelo menos, ainda me incomoda em algumas das noites mais longas. Para contextualizar, peço desculpas se isso ficar um pouco longo. Vou contar desde o começo. Comecei a dirigir caminhões no final da pandemia. Fui demitido após 5 anos em uma fábrica, sem previsão de quando ela reabriria. Então, olhei ao redor e decidi que, se os caminhoneiros continuassem trabalhando, eu teria emprego em quase qualquer situação. Fui para uma pequena escola, obtive minha habilitação de motorista de caminhão, CNH, e consegui um emprego em uma empresa. Após cerca de 1 ano, um amigo meu expressou interesse em dirigir também. Então conversei com ele e conseguimos que ele fosse contratado por uma empresa que o treinaria e o colocaria na estrada. Para esta história, vou chamá-lo de João. Ele era alguns anos mais velho que eu. Ele trabalhava como mecânico e estava procurando por algum trabalho entre implantações. Ele tinha estado lá por alguns anos, machucou o joelho em um treinamento e agora estava tentando mudar de função enquanto toda a papelada estava parada burocraticamente. Ele queria dirigir. Eu dirigia um caminhão plataforma pelo Brasil e ele conseguiu uma vaga para dirigir um caminhão baú para uma grande transportadora entre o Sudeste e o Centro-Oeste do país. Ele até me enviou fotos do maior posto de caminhões do mundo, perto da rodovia BR-116 no Paraná. Raramente nos encontrávamos na estrada, mas de vez em quando voltávamos à cidade para um tempo livre. Nos encontrávamos, bebíamos algo e trocávamos histórias. Já assistimos a filmes de terror e contamos lendas folclóricas no passado ao redor de fogueiras, mas nunca nos aprofundamos muito nisso. Uma noite, ele se recostou em sua cadeira e me disse: "Ei, você já viu o cão negro?" E isso me fez quase engasgar com minha bebida. A maioria de nós ouviu coisas diferentes sobre o cão negro. Alguns dizem que ele traz a morte, outros dizem que ele apenas te avisa com antecedência. Você está sempre cansado, mas se estiver muito cansado e começar a dirigir sobre as ranhuras da estrada, você pode ver o cão negro. Então eu me inclinei e contei minha história sobre isso. Primeira vez é um aviso. Você está cansado, sai da estrada e dorme um pouco. Na segunda vez, ele te faz parar. Você experimentará algo que fará você estacionar. Animais na estrada, problemas mecânicos, paradas aleatórias da polícia ou do departamento de transporte. Algo que fará você parar. Se você continuar dirigindo depois disso e voltar para as faixas da estrada, as coisas ficam um pouco confusas a partir daí. Não há como saber ao certo o que acontece, porque, pelo que me contaram, o seu tempo acabou. Alguns caras sofrem acidentes e não sobrevivem. Alguns são encontrados mortos em suas carretas nos dias seguintes, ataque cardíaco. Eu pessoalmente vi isso uma vez. Era uma noite de neblina na rodovia BR-116. Aconteceu em fevereiro. Eu estava exausto. Café, energéticos, cigarros, nada estava funcionando. Tirei os olhos da estrada por um segundo para mexer no rádio e quando olhei para cima, vi algo através da névoa.
Algo saltou do acostamento para a minha faixa, uma sombra que parou para me encarar. Uma forma canina preta e escura com olhos amarelados ocos. Eu me endireitei no banco. Com um caminhão plataforma não dá para frear bruscamente, senão a carga se joga na cabine. E com caminhões em geral, não dá para fazer muitas manobras bruscas, senão o veículo pode tombar. Então apenas segurei o volante e me preparei para o impacto. Mas ele não veio. Passei pelo lugar onde a figura estava e continuei dirigindo, parando no acostamento assim que pude. Quando desci, contornei a frente do caminhão para procurar por danos, mas não havia nada. Nenhuma marca de pelo, nenhum vestígio de sangue, nada. Ela não tinha um arranhão sequer. Fiquei ali de boca aberta por alguns minutos, antes de lembrar das histórias que tinha ouvido. E depois de juntar os pedaços, bem, eu tinha uma boa ideia do que pensei que tinha encontrado. Então, subi de volta na cabine, saí na próxima saída e peguei um sono tão necessário. Acabei me atrasando para a entrega, mas ei, ainda estou por aqui. Mudei de posição no assento e dei mais um gole na bebida. Ele deu uma risadinha e respondeu: "Bem, eu vi isso 2 vezes agora." Acho que levantei uma sobrancelha enquanto ele continuava. "Sim, na semana passada estava indo para o leste em direção ao Mato Grosso do Sul e vi aquilo, à beira da estrada. Eu estava bem longe do meu destino, então continuei dirigindo. Cerca de 2 horas depois, pensei ter visto de novo, mas acabou sendo um veado que cruzou a pista enquanto eu passava. Acabei batendo na maldita coisa. Parei para verificar e, felizmente, só quebrei algumas peças plásticas." Nesse ponto da história dele, eu estava um pouco nervoso, mas obviamente ele estava sentado na minha sala de estar. Perguntei a ele: "Bem, o que aconteceu depois?" Ele terminou a corrida e conseguiu fazer a entrega. Descansou um pouco e continuou: "Rimos um pouco disso, afinal essa é a indústria. Terminamos nossas bebidas e conversamos até a madrugada antes de irmos dormir. Uma semana depois, recebi um telefonema de outro amigo. Ele me deu a notícia terrível de que João havia se suicidado. Ele deixou um bilhete, mas nenhum de nós teve acesso aos detalhes específicos. Enquanto o exército fazia sua própria investigação, também nunca tive notícias disso. Já quase 1 ano se passou desde então, e serei o primeiro a admitir que tudo pode ser uma série de coincidências muito ruins. Mas estou seriamente assustado de ver aquele cão novamente. Para todos que estão lendo ou ouvindo, e para os meus colegas motoristas, dirijam com segurança. Sinto saudades de você, irmão." A primeira vez que fui com minha prima na carreta dela para uma viagem foi para visitar meu namorado na época. Não me lembro exatamente em qual trecho da estrada estávamos, mas sei que era à noite, numa estrada cercada por florestas, a caminho de Vilhena. Naquela noite juro que encontramos algo diretamente das histórias assustadoras que eu costumava ouvir com tanta frequência. Não consigo evitar a sensação de que foi minha culpa. Vou chamar minha prima de Ellie por questões de privacidade, e a história é do meu ponto de vista. Era o outono de 2015, se me lembro corretamente. Isso foi há alguns anos, quando eu estava fazendo uma pausa na faculdade devido à ansiedade e a algo ruim que aconteceu que prefiro não repetir aqui. Meu namorado Chris morava em Cacoal. Na época, as férias estavam quase chegando para ele, mas ele tinha um emprego e pouco combustível, então ele não conseguia me buscar. No entanto, ele disse que, se eu conseguisse chegar lá, ele poderia me levar de volta no fim de semana seguinte e teríamos uma semana inteira juntos.
O veículo da minha mãe não aguentaria a viagem, e meu pai havia trabalhado a semana toda e precisava descansar. Meu irmão estava na pós-graduação na época, e ele estava em Goiânia, Goiás, bem longe dali. Tudo parecia sem esperança. Eu estava prestes a ligar para o Chris para dizer que não poderia ir quando ouvi uma batida na porta. Era minha segunda prima Ellie, a irmã que eu queria ter. Ela entrou para visitar a família e conversamos um pouco. Quando meus pais perguntaram para onde ela estava indo, ela respondeu Cacoal e acrescentou que depois de fazer a entrega, poderia pegar o carro dela e voltar para casa para uma semana de folga. Essa era a minha chance. Perguntei a ela se ela se importaria de me levar com ela para que eu pudesse ver o Chris, meu namorado. Olhei para ela com olhos suplicantes e meus pais me lançaram um olhar, ao qual respondi com os mesmos olhos suplicantes. Eles suspiraram. Ellie concordou. Meu pai se levantou e me alertou. Use o cinto de segurança o tempo todo. Não distraia sua prima enquanto ela dirige. Você pode causar um acidente grave. Não quero perder nenhuma de vocês. Se a Ellie ficar cansada, peça a ela para parar e descansar. Eu estava acostumada com o meu pai se preocupando, pois eu tinha uma doença crônica e era a caçula, mas Ellie interrompeu a palestra dele. Não se preocupe, ela ficará bem cuidada. Tenho muito café para me manter acordada e uma conversa ajudará a ficar acordada. Definitivamente não será uma distração. Meu pai pensou por um momento. Assentiu e cedeu, pedindo a Ellie para dirigir com segurança. Ela prometeu que sim. Certo, pegue suas coisas. Estamos partindo. Ellie me disse e eu assenti. Por volta das 18 horas, estávamos na estrada. Eu e minha prima conversamos sobre nossas diferentes experiências assustadoras ou paranormais. Logo começamos a falar sobre outras coisas. Acabei mencionando criaturas lendárias como o corpo seco e os lobisomens. Ela riu, dizendo que era um pouco exagero acreditar nisso. E eu, brava, respondi que um dia ela veria um corpo seco ou algo assim, e nesse dia eu cobraria R$100 dela. Ela continuou rindo. Eu estava um pouco irritada, mas não podia culpá-la. Cerca de 1h30 depois da viagem, talvez um pouco menos, chegamos a uma área cercada por densas florestas dos dois lados da estrada. Uma neblina começou a surgir e fiquei perdida nas curvas intrincadas da neblina que parecia quase emergir das próprias árvores. Ele tinha ficado completamente em silêncio. De repente, ela apertou o volante com força e disse: "Certo, Mel. Eu preciso me concentrar agora. A neblina está muito densa." Eu disse que entendia. Comecei a apenas escutar histórias sobre criaturas. Assim que comecei a me sentir confortável, minha prima gritou e xingou com todas as forças. De repente, senti um solavanco e a cabine sacudiu violentamente, assim como a parte de trás. Minha prima não queria me assustar, então, quando desconectei os fones de ouvido para perguntar o que havia acontecido, ela disse que tínhamos caído num buraco na estrada. Ellie me disse para não me preocupar, mas ainda assim, eu não pude evitar de me sentir inquieta. Por alguma razão, abaixei o vidro da janela para ouvir a vida noturna lá fora. Era uma noite fresca e a brisa estava agradável. Eu gostava de ouvir as corujas e outras criaturas da noite cantando suas músicas. Só gostaria de poder vê-las através da névoa. 1 milha ou 2 adiante, um dos pneus de Ellie começou a perder pressão do ar. Ela xingou entre dentes e parou no acostamento. "Mel, tenho que te dizer que não tinha nenhum buraco na estrada algumas milhas atrás. Acho que atropelei um animal, quero dizer, acho que era um animal e se era, estava em péssimo estado.
Por isso não quis te contar, admitiu Ellie com um olhar culpado. Ela sabia que eu amava animais, mas a maneira como ela descreveu a condição da criatura era o motivo pelo qual não disse nada. Ela me disse que iria voltar e afastar o animal da estrada para que ninguém mais o atropelasse. Depois, tiraria fotos e faria um relatório para a empresa dela. Ela me deixou as chaves para eu não sentir frio, mas eu adorava o ar fresco da noite e o som da música das criaturas noturnas. Ellie já estava ausente há 40 minutos e eu estava começando a ficar preocupada, então saí da carreta, pegando as chaves comigo depois de desligar o motor. Comecei a caminhar na direção em que ela tinha ido. Assim que me afastei bem da carreta, a sonata noturna da natureza ficou silenciosa, tornando a noite de repente tão fria e amarga quanto o inverno. Então, ouvi movimento à minha frente. Ellie, é você? Chamei, pensando talvez que ela estivesse arrastando o bicho para a mata, mas eu estava a apenas meio quilômetro, talvez 3/4 de quilômetro da carreta, e o acidente havia acontecido há 2 quilômetros atrás. Mas então ouvi a voz dela. Mel, é você? Mel é um apelido que Ellie usa para me chamar. Senti um breve alívio enquanto gritava. Sim, sou eu, você está bem? Comecei a correr em direção às árvores, onde achei que minha prima poderia ter ido para o lado da estrada, tentando evitar os carros na pista, ou algo assim na volta. Mas, à medida que me aproximava, um cheiro de carne podre e enxofre assaltou meus sentidos e fez meu estômago entrar em colapso. A voz veio novamente. Mel, é você? Meu coração afundou até meu estômago quando ouvi a voz um pouco mais perto de mim. Não soava mais como Ellie, e sim como uma gravação da voz dela, repetindo o que eu acabara de dizer. Senti arrepios percorrendo minha espinha. O que era alívio se transformou em medo primal em um instante, especialmente quando ela usou a voz de Ellie, com raiva em relação a mim, mas soava mais gutural e malévola. Mel, vem aqui agora. Eu sei que é você. A coisa que fingia ser minha prima falou novamente. O terrível cheiro que eu havia sentido antes estava agora muito mais perto, muito mais potente. Então algo se moveu na floresta bem na minha frente. Eu conseguia distinguir uma pele pálida, um crânio de animal, e a criatura devia estar com uns 8 pés de altura ou mais. Vi 2 olhos vermelhos brilhantes se aproximando de mim pela floresta. Tentei recuar ainda mais, mas acabei tropeçando e caindo de costas enquanto ela entrava em vista. Vi dentes afiados, pele doentia, um corpo mal nutrido, braços longos e garras em forma de punhal. O cheiro era insuportável. Eu quase vomitei. A figura ficou diante de mim e começou a fazer um som como uma risada em uma voz profunda e rouca. Parecia que ela estava se deliciando e temperando a presa com medo e desespero. Naquele momento fiz a única coisa que consegui pensar em fazer. Gritei. Gritei tão alto que ecoou pela noite. Logo depois, ouvi outro eco, um disparo. Era a Ellie. A criatura recuou e gritou ao mesmo tempo. Ellie correu na minha direção. Os gritos da criatura ecoaram na noite em vez dos meus. Então, ela rosnou e, mancando, voltou para a floresta. Ellie me levantou e ambos corremos para a carreta. No entanto, o pneu tinha que ser trocado. Enquanto eu segurava a arma e a protegia, ela trocou o pneu. Quando terminou, entramos correndo na carreta sem pensar 2 vezes e aceleramos o resto do caminho para a casa do Chris. Quando o meu namorado, Chris, perguntou por que eu estava tão atrasada,
Bem, cacete, esse homem não era religioso nem acreditava no paranormal ou no sobrenatural, quanto menos em criaturas assustadoras. Então decidi mentir. Minha prima Ellie sacou isso e seguiu a história que contei. Disse a ele que atropelamos um animal no caminho e também pegamos algumas saídas erradas. Mas, felizmente, ajustou o GPS e chegamos em segurança. Não acho que Chris realmente acreditou, mas ele olhou para a minha aparência desgrenhada e a aparência semelhante da minha prima e decidiu não investigar mais. Ele estava apenas feliz em saber que chegamos bem e salvos. Dei um abraço na Ellie antes dela sair para entregar a carga e depois fui para a casa de Chris. Eu disse para ela ficar segura e ela me deu um tapinha nas costas. Não se preocupe, sou a coisa mais assustadora por aí, brincou Ellie. Ela colocou uma nota de R$100 na minha mão e piscou. Depois se virou gritando um aviso para Chris. Se você quebrar o coração dela, vou quebrar seus ossos. Eu ri e Chris realmente riu. Ela acenou de dentro da carreta e nos desejou boa noite. Se ao menos pudesse ter sido uma boa noite. Eu estava tão exausta que tive pesadelos sobre aquela criatura. E eu sabia que era por estar falando sem parar sobre lendas desses monstros na carreta que ele apareceu. As lendas dizem que quando você fala de tais coisas, elas são atraídas até você. Talvez eu tenha aberto algumas portas e portais a mais por ser imprudente. Se minha prima Ellie não estivesse lá, provavelmente teria morrido, devorada por algo que se parecia muito com um corpo seco, ou sei lá o que era. Era o final do verão de 2011. Eu estava prestes a completar 19 anos e estava passando o tempo com o meu melhor amigo, que era alguns anos mais novo do que eu. Morávamos em uma área rural no sudoeste da Virgínia, a cerca de 15 minutos de Mount Airy, na Carolina do Norte. Por aqui praticamente tudo fecha até às 22 horas, então precisávamos encontrar maneiras de passar o tempo por conta própria. Mas isso nunca era um problema para nós, pois sempre conseguíamos encontrar formas de nos divertir. A noite começou de forma inofensiva. Primeiro, fomos ao shopping e depois ficamos rodando pelas ruas em busca de garotas, coisas que qualquer adolescente faria. Quando isso não deu certo, decidimos ir jogar boliche até fechar. Depois fomos para a rua principal um pouco antes da meia-noite, apenas para caminhar por alguns dos becos, fingindo ser os garotos ousados que pensávamos ser. Mas nunca sentimos que estávamos em perigo, já que a região não tem muitos crimes violentos. Depois de explorarmos todas as ruas, ficamos entediados e decidimos comer algo no Waffle House, já que era praticamente a única opção de refeição tarde da noite na época. Depois de comer e fazer uma rápida parada no Walmart, ainda não estávamos prontos para ir para casa. Então começamos a dirigir pelas estradas de campo. Isso não era novidade para nós, já que, como disse, por aqui tínhamos que criar nossa própria diversão e dirigir tarde da noite sempre foi a nossa escolha. A estrada em que estávamos agora eu tinha dirigido talvez uma vez antes, durante o dia. Embora não estivesse longe de onde morávamos, simplesmente não tínhamos motivo para passar por ela quando ainda estávamos na Carolina do Norte. No começo a estrada era asfaltada, mas após cerca de 1 quilômetro, ela entrava de volta na Virgínia e virava uma estrada de terra, como muitas das estradas de terra por aqui. O município não prestava muita atenção a essa estrada, já que ela ficava tão afastada e tinha pouquíssimas casas. Como a estrada frequentemente ficava intransitável em fortes chuvas, tínhamos que dirigir bem devagar. Sendo pouco familiarizados com ela, estávamos indo devagar. Embora estivéssemos mais cautelosos, a estrada parecia igual a qualquer outra que costumávamos dirigir nesse horário. As estradas são basicamente vazias por aqui a essa hora, e com apenas algumas casas ao longo dessa estrada, tínhamos certeza de que não encontraríamos tráfego. A estrada é predominantemente cercada por floresta,
e passa no sopé de uma pequena montanha. À noite é fácil não perceber as poucas casas ao longo dela. Provavelmente teríamos passado por todas elas sem perceber, se não tivéssemos notado uma luz acesa pelo canto do olho. Nós dois olhamos e percebemos um homem parado sob a luz da varanda. Não conseguíamos ver detalhes do homem, mas dava para perceber que ele estava nos observando, parado completamente imóvel, exceto pela cabeça que nos acompanhava com o olhar. Embora ambos estivéssemos tensos, tentamos não pensar muito nisso. Achamos que era apenas alguém saindo para fumar um cigarro. Isso é só o jeito dele que nos deixou tão desconfortáveis. Embora nada tenha ocorrido com aquele homem nos observando, isso era apenas o começo. Gradualmente aumentamos a velocidade, pois estávamos ficando um pouco mais inquietos quanto mais falávamos sobre isso. Em apenas alguns minutos, chegamos ao final da estrada e estávamos de volta à estrada asfaltada, a qual eu estava muito mais familiarizado e dirigia cerca de uma vez por semana. Ele virou à direita e nos sentimos bem melhores, já que podíamos acelerar e deixar para trás os pensamentos sobre aquele homem. Desfrutamos das vistas dessa estrada, que percorre o topo de uma pequena serra, oferecendo belas paisagens da cidade abaixo. Depois de alguns quilômetros, chegamos ao final dessa estrada e viramos novamente para voltar para minha casa. Essa estrada é um pouco mais arborizada do que a que tínhamos acabado de deixar, mas eu estava ainda mais familiarizado com ela, já que a havia dirigido ou percorrido milhares de vezes antes. Enquanto voltávamos em direção à rodovia principal, vimos algo adiante, nos limites distantes dos faróis. Os cervos são comuns por aqui, então pensamos que era apenas um deles e reduzimos a velocidade. Começamos a perceber que era muito mais largo que a pelagem marrom de um cervo. No entanto, ambos estávamos acostumados a ver o ocasional albinos, então ainda assumimos que era apenas isso. À medida que nos aproximávamos, notamos que não era um animal, mas definitivamente um ser humano, curvado com as costas para nós, caminhando na faixa da esquerda contra o tráfego, como deveria ser. Olhei para o meu amigo quando ele perguntou o que diabos aquela pessoa estava fazendo andando a essa hora da noite. Olhei de volta para a pessoa e finalmente consegui ver a silhueta de uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos desgrenhados, vestindo uma camiseta e calças brancas. Ela ainda estava de costas para nós até estarmos a cerca de 15 metros dela, quando finalmente se virou. Tivemos a primeira visão de seu rosto. Não quero dizer que ela estava sob efeito de K9 ou outras drogas, mas era a impressão que ela passava. Cavidades oculares profundas com olheiras escuras e cabelo oleoso, além de uma pele muito envelhecida. Não tenho certeza da idade dela, mas se eu tivesse que adivinhar, diria que estava na faixa dos 40 ou 50 anos. Mas isso não era o pior. Ela ergueu as mãos no ar e começou a acenar freneticamente e correr em nossa direção. Quando ela fez isso, pudemos ver o que parecia ser sangue seco em sua camiseta e calças, além de algo que se assemelhava a uma faca grande em uma das mãos. Não tínhamos certeza do que ela queria, mas o desejo de sermos os garotos ousados desapareceu instantaneamente. Aceleramos e não reduzimos a velocidade até chegarmos à rodovia. Estávamos tão assustados com o ocorrido que o que normalmente seria uma rápida viagem de 5 minutos até minha casa se transformou em um desvio de 35 minutos, apenas pelo absurdo pensamento de que ela poderia nos seguir até lá. Em comunidades pequenas como essa, você praticamente conhece todo mundo. No entanto, nenhum de nós jamais tinha visto essa mulher antes, nem voltamos a vê-la novamente. Mantivemos um olhar nas notícias locais para qualquer história sobre uma mulher ensanguentada sendo encontrada, mas nunca ouvimos nada. Não consigo nem começar a formular uma explicação para o motivo dela estar caminhando pelas estradas do interior quase às 4 da manhã, naquelas condições, com sangue nas roupas e uma faca na mão, considerando todos os riscos de um confronto humano ou animal que ela enfrentaria. Avançando para os dias de hoje, agora moro com minha esposa naquela tranquila estrada na serra entre as duas estradas dos incidentes e uso a última estrada quase diariamente, mas ainda não vi sinal daquela estranha mulher desde então. Apenas no início deste ano, houve uma grande operação policial relacionada a drogas e rinha de galos perto da casa do homem que estava nos observando. Não sei se era a mesma casa,
ou se essas pessoas até moravam na área naquela época. Mas depois de tudo o que aconteceu, muitas vezes me perguntei se essa era a mesma casa. Talvez aquele homem estivesse fazendo a guarda do lugar. Quanto à mulher, só espero nunca mais cruzar o caminho dela novamente. Eu estava dirigindo de São Paulo para Campos do Jordão, em direção à cabana do meu amigo João, para um fim de semana de vôlei. Na época dessa história, eu tinha 2 carros, um BMW Série 3 de 2013 e uma Ford F-150 de 2006, que estava dirigindo nessa noite específica. Meu equipamento de vôlei estava na caçamba da caminhonete. Eu estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo quando já estava tarde, por volta das 22 horas. Estava completamente escuro nas estradas e estava nevando. Não havia praticamente nenhum outro carro na estrada, exceto eu naquela hora. Tinha acabado de pegar minha caminhonete de volta do mecânico algumas semanas atrás, pois frequentemente enfrentava problemas com ela. Infelizmente, naquela noite, as coisas não foram diferentes. Justamente no pior momento, em uma estrada quieta e escura, o motor de repente começou a superaquecer, chegando à zona vermelha do marcador. Eu reduzi a velocidade e parei no acostamento, esperando que o motor esfriasse. Depois retomei a viagem devagar, mas mesmo a uma velocidade reduzida, a agulha do indicador subiu novamente para o vermelho, indicando que o motor estava superaquecendo mais uma vez. Tive que parar novamente e desligar a caminhonete. Abri o capô para tentar identificar o problema, mas no escuro e frio intenso não consegui diagnosticar a questão. Precisei ligar para o João, mas não havia sinal da operadora de celular naquela estrada, então não conseguia pedir ajuda. Naquele momento me senti em apuros. Entrei na caminhonete novamente para ligá-la e pelo menos esperar dentro dela, no calor, enquanto o motor estava ligado, parecendo que não superaqueceria enquanto estivesse parado. Tentei dirigir mais uma vez, mas o mesmo problema ocorreu novamente. Tive que esperar cerca de 10 minutos até ver um carro passando. Acionei as luzes de emergência, abri a porta e acenei para chamar a atenção. O carro que passava parou. Era um Toyota pequeno. O motorista abaixou o vidro da janela e agradeci por ele ter parado, pedindo para usar o telefone dele. Ele concordou e perguntou o que havia acontecido. Expliquei que minha caminhonete estava superaquecendo e que não conseguia mais dirigir. Então ele me perguntou se eu estava sozinho. Parei por um momento e respondi que sim. Ele pegou o celular dele e me entregou. Deve ter sido um morador local, pois tinha sinal de celular. Liguei para o meu amigo João, ele atendeu e perguntei o que eu deveria fazer. Ele me disse para ligar para uma empresa de reboque específica nas proximidades e que ele viria me buscar. Passei minha localização exata para ele e ele disse que estava a caminho. Depois disso, liguei para a empresa de reboque que ele me indicou e pedi assistência. Durante as 2 ligações, o homem no carro me observou o tempo todo. Tentei não olhar para trás, no entanto. Após as ligações, devolvi o telefone ao homem e agradeci a ele. Ele disse de nada e, sem dizer mais nada, fechou a janela e seguiu pela estrada gelada em direção à escuridão à frente. Fiquei observando suas lanternas traseiras desaparecerem completamente à medida que ele descia a estrada íngreme. Mais uma vez estava sozinho. Voltei para minha caminhonete ligada para permanecer aquecido. Desliguei os faróis por um momento, apenas para ter uma ideia de quão escuro estava lá fora. Quando digo que não conseguia enxergar nenhum centímetro além das janelas, não estou exagerando. Era uma escuridão absoluta. Fiquei sentado na caminhonete esperando e esperando. Não podia fazer nada que exigisse conexão com a internet. Acabei jogando no celular por 20 minutos, até ouvir um estrondo na janela do meu lado do passageiro. Pulei de susto e olhei para a janela. Não conseguia ver muito bem a pessoa lá fora. Estava muito escuro lá fora, e os faróis não iluminavam muito os lados da caminhonete. Ouvi a voz de um homem implorando por ajuda. Ele estava gritando para eu abrir a porta, dizendo que estava congelando. Ouvi ele tentando abrir a porta sozinho, mas estava trancada. Direcionei a luz da minha lanterna para a janela, mas ela mal ajudava a ver quem estava lá fora. Tudo que vi foi alguém usando um casaco preto muito grande com o capuz sobre a cabeça. Eu gritei perguntando o que estava errado, e o homem misterioso do lado de fora respondeu dizendo que estava perdido e preso,
precisando sair do frio. Eu não confiava nisso. Sentei ali nervosamente, tentando descobrir o que perguntar a ele para provar que ele não era alguém querendo me fazer mal. Eu nem consegui pensar em algo para dizer antes que ele começasse a tentar abrir com agressividade a porta trancada e então começou a bater no vidro com ainda mais força, gritando desesperadamente por ajuda. No calor do momento, decidi seguir meu instinto. Coloquei a caminhonete na marcha e ele percebeu isso, começando a bater com mais força na janela na tentativa de quebrá-la. Dirigi a caminhonete para a estrada e acelerei para 48 km por hora, apesar dos danos que certamente estava causando ao motor superaquecido. Mas então vi algo que não esperava e meu coração parecia parar por um instante. Ao passar por cima de uma colina na estrada, notei o reflexo de luzes traseiras se aproximando na lateral da estrada. Conforme passei pelo carro estacionado, percebi que era o mesmo Toyota de antes, o mesmo que o homem estava dirigindo. Diminuí a velocidade, abaixei o vidro para ver se o homem estava no carro, mas não vi nada. Parecia que o carro estava vazio. Olhei pela janela por um instante e vi pegadas na lama. Isso significava que o homem que estava batendo na minha janela era ele mesmo, e ele estava tentando me enganar para abrir a porta, sem saber o que ele faria. Continuei dirigindo a caminhonete, ciente de que estava causando danos ao motor, mas naquele ponto não me importava. Parei alguns minutos depois, quando vi faróis se aproximando do outro lado da estrada. Fiquei animado quando percebi que era o caminhão de reboque. Sinalizei com as luzes e ele parou ao lado. O motorista saiu e eu contei o que tinha acontecido. Ele brincou dizendo que chegou na hora certa e perguntou se o homem tinha uma arma ou algo do tipo. Respondi que não consegui ver. Ele respondeu: então é melhor fazermos isso rápido. Levou cerca de 15 minutos para ele conectar a caminhonete ao reboque e durante esse tempo, o Toyota nunca nos ultrapassou. Era possível que ele tivesse dado meia volta e ido na direção oposta por esse motivo específico. Usei o telefone do motorista do reboque para ligar novamente para o João e combinamos de nos encontrar na oficina mecânica. Resumindo o restante da história, João e eu ainda fomos praticar vôlei naquele fim de semana e na oficina mecânica trocaram a bomba d'água danificada da minha caminhonete, que estava causando superaquecimento. Vendi aquela caminhonete algumas semanas depois. Fico aliviado por não ter abaixado a janela ou destravado as portas para aquele homem tentando entrar no meu carro. Naquela situação, eu poderia ter sido vítima de um crime violento e ninguém jamais teria sabido quem o cometeu. Uma vez, eu estava dirigindo por essas estradas estreitas de terra no meio do nada, na Rússia, e estava chovendo torrencialmente no meio da noite. A chuva e as estradas estavam tão ruins que eu estava diminuindo a velocidade para 20 km por hora às vezes e não conseguia ver nenhuma das placas. Isso foi antes do GPS, então tive que parar no acostamento para tentar ver a placa e descobrir se estava indo na direção certa. Não saí do carro por causa da chuva, então estava esticando o pescoço para frente, tentando identificar onde eu estava, quando de repente a porta do passageiro abriu e um estranho começou a tentar entrar no meu carro. Na Rússia, há uma quantidade considerável de crimes violentos e roubos de veículos, então instintivamente comecei a entrar em pânico, gritando e berrando o mais alto que pude, acelerando o carro e fugindo antes que o cara tivesse a chance de entrar de verdade. Assim que tive a primeira oportunidade, me inclinei rapidamente e fechei a porta do passageiro e continuei pela estrada. Eu estava respirando tão pesadamente, meu coração batendo tão forte no peito naquele momento e tentando me acalmar ao máximo, quase chorando. Continuei vendo aquela cena na minha cabeça pelo resto da viagem. Foi definitivamente a coisa mais assustadora que já me aconteceu aqui na Rússia. E faço o possível para não dirigir à noite mais. Da próxima vez, talvez eu não tenha tanta sorte. Eu costumava estudar na Universidade de Brasília, então sempre que podia, eu pegava a estrada de volta para São Paulo para visitar minha família e amigos. Era uma viagem sólida de 5 horas, mas às vezes eu sentia tanta saudade de casa que dirigia na sexta-feira e já estava de volta tarde no domingo.
O fato é que eu costumava passar muito tempo dirigindo à noite. Então, uma semana dessas, minha mãe me ligou com uma notícia muito ruim. Meu avô estava doente, gravemente doente, e teve que ser levado às pressas para o hospital para tratamento. Ela queria saber se eu poderia visitá-lo, com a implicação de que poderia ser minha última chance de vê-lo. A ligação veio por volta das 11h30 da noite, então rapidamente arrumei minhas malas. Contei ao meu colega de quarto para onde estava indo e por quanto tempo, e comecei a viagem noturna de volta para São Paulo. Algumas horas depois, eu estava dirigindo por uma área rural e seca de Minas Gerais, quando decidi fazer uma das minhas paradas habituais nessa rota. Para esclarecer, era apenas 1 hora antes da fronteira com São Paulo, e eu estava muito familiarizado com aquela parada específica, porque costumava fazer o mesmo pequeno ritual sempre que me preparava para entrar em São Paulo. Como eu costumava dirigir muito sozinho em Brasília, eu costumava carregar uma arma escondida na época. Eu tinha uma licença estendida que permitia o porte oculto em vários estados, exceto, é claro, São Paulo. Estacionei meu carro e comecei a desmontar e guardar minha arma para cumprir as leis de porte de arma de São Paulo. Quando terminei, saí para ir ao banheiro e pegar um café antes de seguir viagem. O que eu não sabia era que alguém tinha conseguido se aproximar do meu carro e estava escondido ao longo do lado do passageiro. Quando passei por eles, quem quer que fosse me agarrou por trás e soltei o grito mais alto e arrepiante que pude, não apenas para alertar alguém por perto, mas principalmente porque percebi que basicamente não havia ninguém por perto para ver o que estava acontecendo. Eu fiz tudo o que pude, lutei e tentei me livrar do cara, mas não estava me saindo muito bem. Tentei chutá-lo, mas ele contra-atacou levantando-me do chão, onde eu não conseguia alcançá-lo, e depois tentei me soltar do aperto que ele tinha em mim, mas isso só fez com que ele me dobrasse sobre si mesmo, ainda atrás de mim. Não tenho certeza de quanto tempo gritei e lutei, mas quando ouvi os pneus chiando, meu medo se multiplicou 1000 vezes. Eu pensei que o cara tinha um parceiro e que eu estava prestes a ser jogado no porta-malas de um carro ou algo assim e nunca mais seria visto. Na realidade, era um carro cheio de adolescentes locais. Só Deus sabe por que eles estavam naquele posto de gasolina tão tarde, mas agradeço a Deus que eles estivessem lá, porque acho que eles literalmente salvaram minha vida naquela noite. Os adolescentes pularam do carro e correram na nossa direção, e o cara que me agarrou fugiu. 2 dos garotos o perseguiram pelo matagal além do posto de gasolina a pé, e o motorista e o outro garoto se certificaram de que eu estava bem. Eles esperaram comigo até a chegada da polícia, para que eu pudesse contar o que aconteceu, até me trouxeram uma xícara de café e me deram um cigarro. Mesmo eu não fumando, eu senti que precisava de um para me acalmar. Por anos depois, eu costumava enviar mensagens de agradecimento para cada um desses caras no aniversário do meu quase incidente. E se eu não tivesse perdido o celular onde estavam salvos os números deles, ainda faria isso. Porque por mais que esses garotos tenham decidido ser heróis naquela noite, há tantas pessoas no mundo que teriam fechado os olhos e fingido que não viram nada. E agradeço a Deus por não ter sido uma dessas pessoas que, por acaso, decidiu parar no estacionamento quando eu mais precisava delas. Durham, Carolina do Norte, ela cresceu com seus pais e 2 irmãos mais velhos, Heather e Cara, que posteriormente a descreveram como uma jovem sociável e descontraída, com amor por futebol e música ao vivo. No entanto, à medida que Lea avançava para a adolescência, sua família foi atingida por uma série de tragédias repentinas e inesperadas. Quando tinha apenas 17 anos, o pai de Lea foi diagnosticado com uma doença respiratória de longo prazo e 3 anos depois, sua mãe faleceu repentinamente devido a uma condição cardíaca não diagnosticada. Após tirar um breve período de folga da escola para lidar com a situação, Lea quase foi morta em um grave acidente de trânsito no outono de 1998. Ela sofreu um pulmão perfurado e um fêmur quebrado, o que levou os médicos a inserirem uma haste de metal em sua perna para auxiliar no processo de cicatrização. Poucos meses depois, na primavera de 1999, Lea temporariamente abandonou a escola novamente para passar mais tempo com seu pai moribundo, que veio a falecer algumas semanas depois
no início de abril. De certa forma, a série de tragédias teve efeitos positivos em Leah, que se interessou intensamente por filosofia, espiritualidade e expressão artística como forma de lidar com tudo. No entanto, não é surpresa que também tenham ocorrido muitos efeitos negativos. Leah teve dificuldades para acompanhar seu trabalho escolar e desistiu da faculdade no início dos anos 2000, apenas alguns meses antes de se formar em espanhol e antropologia. Pouco depois, Leah buscou um novo começo na cidade vizinha de Raleigh e no dia de seu 13º aniversário, ela estava morando em um pequeno apartamento com sua melhor amiga Nicole. Ela frequentemente passava tempo em cafeterias locais e era dito que estava cultivando uma paixão pela escrita, mas sem dúvida a verdadeira paixão de Leah era viajar. Depois de 2 viagens separadas de mochilão pela Europa e América Central, Leah desenvolveu um sério caso de wanderlust, satisfazendo-o por meio de viagens regulares de carro com amigos. Não é difícil perceber que a emoção da descoberta era muito terapêutica para Leah, pois ela estava escapando do antigo em busca do novo. O dia 9 de março de 2000 começou como qualquer outro para Leah e Nicole, e elas fizeram planos para cuidar das crianças juntas no dia seguinte. Parecia que Leah não estava angustiada ou preocupada com algo, e evidentemente se sentia à vontade para fazer planos para o futuro próximo. Mas então, por algum motivo, por volta das 18 horas daquela noite, Leah arrumou uma mala, sacou $3.000 de um caixa eletrônico e partiu em uma viagem de carro que aparentava ser de 3.000 quilômetros Estados Unidos. Nicole ficou surpresa com a partida abrupta de Leah. Embora não fosse incomum para sua colega de quarto partir em longas viagens de carro, sair tão repentinamente estava definitivamente fora de caráter. Após 3 dias sem conseguir entrar em contato com Leah, Nicole entrou em contato com a irmã de Leah, Cara, para perguntar se ela sabia onde ela estava. Preocupada, Cara juntou-se a Nicole na busca pelo quarto de Leah em busca de pistas sobre onde ela poderia ter ido. Foi então que encontraram um envelope contendo dinheiro em espécie e uma nota escrita à mão. A nota datada de 9 de março dizia: Querida Nicole, isso é para cobrir as contas dela enquanto eu estiver fora. Lembre-se de que todos estão juntos em pensamentos e orações e o tempo passa rapidamente. Tenha fé em si mesma. Ajude Shep com a Páscoa na casa de Lauda. Divirta-se com as crianças. Dê meu laptop para Peter. Envie a todos o meu amor. Vejo você em breve. Diga a Cara para não se preocupar, mesmo que ela encontre biscoitos no freezer. Com amor, Leah. Abaixo do texto principal, havia alguns adendos rabiscados, alguns dos quais diziam: Não vou tirar minha própria vida, sou o oposto. Lembre-se de Jack Kerouac, On the Road. Uma referência a um dos autores favoritos de Leah, Jack Kerouac, que escreveu um livro chamado On the Road, detalhando suas viagens de carro pelos Estados Unidos. A referência convenceu ainda mais as pessoas próximas a Leah de que ela simplesmente partiu em uma viagem de carro improvisada, uma opinião compartilhada por uma amiga chamada Janine Quiller. Janine conheceu Leah em uma visita à sua cafeteria favorita, e as duas se aproximaram devido ao amor delas pela escrita de Jack Kerouac. Lembrando da última conversa que tiveram, Janine não se lembrou de Leah agindo de forma estranha, mas mencionou que Leah havia expressado o desejo de visitar o Desolation Peak, no condado rural de Whatcom, em Washington, um lugar mencionado na autobiografia de Jack Kerouac, Dharma Bombs. Cara deu um impulso à busca ao revelar que ela tinha procuração sobre a irmã, uma precaução que ela havia tomado enquanto Leah estava mochilando na Costa Rica. Isso significava que ela poderia acessar os registros bancários de Leah e usar as transações em caixas eletrônicos para traçar seu trajeto. Parecia que Leah estava seguindo em direção oeste, e depois de sair de Raleigh, na Carolina do Norte, ela passou pela Califórnia antes de seguir para o norte, rumo a Oregon e Washington. Parecia que Leah realmente tinha o Desolation Peak em mente, já que havia mencionado isso a Janine Quiller. O pensamento coeso demonstrado por Leah encorajou aqueles que estavam preocupados com ela. No entanto, Nicole e Cara ainda acharam a partida repentina de Leah profundamente preocupante e estavam desesperadas para vê-la retornar em segurança. 9 dias após o desaparecimento de Leah, durante a tarde de 19 de março,
um homem chamado Lionel Packett e sua namorada estavam correndo pelo Parque Nacional Mount Baker e Snoqualmie, no condado de Whatcom, Washington. Em certo ponto da corrida, Lionel notou uma peça de roupa pendurada em uma árvore e, ao investigar, descobriu um veículo abandonado embaixo de um barranco à beira da estrada. O Jeep Cherokee de 1993 estava bastante danificado e estava cercado por uma coleção desorganizada de roupas e outros pertences pessoais. Várias cobertas foram colocadas nas janelas, como se alguém tivesse acampado dentro do carro, mas ele estava abandonado no momento em que Lionel o encontrou. Com base na quantidade de danos, as autoridades acreditavam que o Jeep estava se movendo a cerca de 48 a 64 km por hora quando colidiu com o barranco e capotou várias vezes. Qualquer pessoa dentro dele teria ficado gravemente ferida ou morta. No entanto, não havia evidências de que alguém estivesse dentro do veículo no momento do acidente. Não havia vestígios de cabelo ou sangue, o cinto de segurança não estava tensionado e não havia sinais de que alguém tivesse batido a cabeça no volante ou no para-brisa, detalhes que davam esperança àqueles que esperavam pelo retorno seguro de Leah. Após a descoberta do Jeep de Leah, 2 equipes completas de busca e resgate vasculharam a área circundante usando cães farejadores e um helicóptero, mas não encontraram nenhum vestígio da pessoa desaparecida. Uma busca no Jeep revelou $2.500 escondidos em uma calça jeans de Leah, junto com vários recipientes de comida vazios e garrafas plásticas. No entanto, a busca encontrou 2 itens que os entes queridos de Leah acharam muito preocupantes. O primeiro era uma caixa de madeira ornamental contendo um ingresso para a exibição do filme Beleza Americana. O fato de um item simples estar em uma caixa decorativa indica que o ingresso tinha um valor sentimental significativo para Leah. No entanto, não estava claro por que ela o trouxe consigo em sua viagem de carro pelo país. O segundo item de preocupação encontrado no Jeep de Leah era o anel de casamento de sua mãe. Nicole descreveu o anel como sendo sagrado para Leah e novamente não estava claro por que ela escolheu trazê-lo consigo. No entanto, sua presença no Jeep foi algo que os investigadores acharam profundamente desconcertante. Dado que o veículo de Leah estava tão próximo da estrada, era altamente improvável que ela tivesse se afastado para a floresta. Um investigador suspeitou que ela havia conseguido uma carona em busca de ajuda. Essa teoria foi confirmada pelo fato de haver vários relatos de avistamentos de Leah em todo o estado de Washington, nos dias seguintes ao seu desaparecimento. Um homem afirmou ter visto uma jovem mulher parecida com Leah em um posto de gasolina Texaco em Everett, cerca de 112 quilômetros ao sul de onde seu Jeep foi abandonado. O homem afirmou que Leah parecia desorientada e não tinha ideia de quem era ou onde morava. No entanto, antes que ele pudesse oferecer assistência, ela entrou em um táxi e desapareceu. Outras testemunhas relataram ter visto Leah em uma cafeteria e em uma estação de trem em Bellingham, ao norte de onde seu Jeep foi encontrado. Esses avistamentos alimentaram as esperanças de que Leah ainda estivesse viva e em busca de ajuda. No entanto, apesar de todos os esforços das equipes de busca e das investigações em andamento, o paradeiro de Leah Roberts permanece desconhecido. Essa teoria foi confirmada pelo fato de haver vários relatos de avistamentos de Leah em todo o estado de Washington nos dias seguintes ao seu desaparecimento. Um homem afirmou ter visto uma jovem mulher parecida com Leah em um posto de gasolina Texaco em Everett, cerca de 112 km ao sul de onde seu Jeep foi abandonado. O homem afirmou que Leah parecia desorientada e não tinha ideia de quem era ou onde morava. No entanto, antes que ele pudesse oferecer assistência, ela entrou em um táxi e desapareceu. Outras testemunhas relataram ter visto Leah em uma cafeteria e em uma estação de trem em Bellingham, ao norte de onde seu Jeep foi encontrado. Esses avistamentos alimentaram as esperanças de que Leah ainda estivesse viva e em busca de ajuda. No entanto, apesar de todos os esforços das equipes de busca e das investigações em andamento, o paradeiro de Leah Roberts permanece desconhecido. Até hoje, ela continua desaparecida
deixando sua família e amigos com perguntas angustiantes sobre o que aconteceu com ela durante aquela viagem de carro fatídica. O caso de Leah Roberts continua sendo um mistério não resolvido e uma triste história de desaparecimento.